Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo que trata sobre leis de Newton e suas aplicações. E como foi prometido no vídeo anterior, nesse nós vamos discutir as principais forças que atuam sobre um objeto. Foram listadas 5 principais forças e nós vamos falar sobre cada uma delas, ressaltando suas características. Vamos a elas. Bom, a primeira força que eu gostaria de falar com vocês é a força-peso. A força-peso se enquadra numa categoria de força de ação à distância. Você não precisa encostar num objeto para que você seja atraído gravitacionalmente, por exemplo, por um planeta, por um satélite, né? E o peso poderia, nesse contexto, ser entendido como uma força de ação à distância provocada por uma massa muito grande que vai atrair os objetos em direção ao seu centro, tá? E aqui eu vou fazer alguns desenhos para que a gente liste sua principal característica. Imagina que você tem um bloquinho aqui em cima dessa superfície horizontal. Podemos dizer que o peso é a força que vai puxar esse objeto na vertical para baixo. A gente costuma representar a direção e o sentido do peso com essa setinha aqui. A gente coloca uma letra para poder identificar que nós estamos falando sobre o peso especificamente, tá? Agora, se a gente vem e coloca o objeto sobre uma rampa, como nesse caso aqui, o que mudaria com relação à atuação do peso? Então, às vezes, a gente tenta descrever o que aconteceu nessa situação pensando um pouquinho sobre o primeiro caso, e aí a gente costuma dizer que, sei lá, o peso fica para frente do movimento, o peso fica, né, fazendo 90 graus com a direção desse movimento, mas na verdade, o peso sempre vai apresentar o mesmo tipo de característica. Nós podemos dizer que o peso vai ser vertical para baixo, como no primeiro caso. Ah, Fábio, mas olha só, nesse primeiro caso aqui, você solta o objeto e ele permanece no estado de repouso que ele estava. E aqui, dependendo da situação, esse objeto ele pode se mover. Ele pode se mover, vamos trabalhar com a possibilidade de movimento. Mas na verdade, gente, eu estou falando exclusivamente sobre o peso. Eu não estou falando sobre as outras forças que podem atuar sobre ele. O peso sozinho vai ser uma força que atua nesses contextos aqui que eu desenhei para vocês, na vertical para baixo, tá? Agora, isso a gente pode tentar descrever repouso, né, movimento, uma força vertical para baixo, quando a gente se posiciona no referencial margem, né? Ou seja, um referencial onde a gente observa esse objeto dentro do próprio planeta. Pode ser que a gente tente fazer uma observação de um objeto, né, do lado de fora do planeta Terra, tá? Tentei desenhar um planeta aqui só para a gente poder tentar descrever o que vai acontecer. Então, por exemplo, se você chega aqui e você solta um objeto nessa posição que eu coloquei, levando em consideração que nesse X aqui a gente encontra o centro do planeta Terra, como que essa caixinha vai se mover? Você vai dizer assim, pô, Fábio, ela vai se mover na vertical para baixo, né? Ela vai cair assim que você solta ela. Legal. Então a gente pode colocar aqui como sendo o peso dele, tá? Mas o que você acha que deveria acontecer se você colocasse essa caixinha agora nessa posição aqui que eu estou destacando para vocês? Como que o peso dela vai se comportar? Vai ser assim também, ó, na vertical para baixo? Na verdade, ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Então eu posso dizer a vocês que quando a gente está do lado de fora da Terra, dizer vertical para baixo não quer dizer necessariamente que você vai desenhar uma linha na vertical para baixo. Quando a gente está fora da Terra, a gente costuma descrever esse tipo de direção através de outro texto. A gente fala que o peso aponta na direção do centro da Terra, né? Se você estiver sobre a superfície da Terra, você vai identificar essas duas setinhas como sendo vertical para baixo. Agora, para quem está do lado de fora da Terra, nós podemos escrever isso de outro jeito. A gente diz que o peso atua na direção do centro do planeta. Tá bom? Se você coloca um objeto aqui, naturalmente é isso que vai acontecer com ele. Ó. Ele vai ser atraído na direção do centro da Terra. E é até por esse motivo que a gente pode dizer que o planeta ele tem esse formato, porque essa força ela tem essa direção, ela amassa o objeto igualmente em todos os pontos. Se você fizer isso com uma massinha, no final das contas você vai ter esse mesmo formato, tá bom?
Então, para quem está do lado de fora da Terra, a gente vai dizer que o peso é uma força que aponta para o centro do planeta. Quando a gente está na superfície da Terra, a gente diz que a força é vertical para baixo. E no final das contas, você pode usar o mesmo texto para você descrever as duas situações. O peso atua na vertical para baixo, apontando para o centro da Terra. Apontando para o centro da Terra. Beleza, então nós temos aqui a nossa primeira característica da primeira força, tá? E uma coisa importante aqui é que quando a gente se referir a força-peso, a gente vai escrever só a letra P e podemos dizer que ele vai ser calculado através dessa expressão aqui. Vai ser a quantidade de quilogramas, se a gente trabalhar com um sistema internacional de medidas, tá? O peso medido em quilogramas, multiplicado pela aceleração da gravidade. A gravidade do nosso planeta é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Aproximadamente. Ou seja, para você calcular o seu peso na superfície da Terra, basta você pegar a quantidade de quilogramas que você tem e multiplicar por 10 metros por segundo ao quadrado. Se você sair do planeta Terra e você for, por exemplo, para a Lua, o seu peso é diferente, a sua massa não. Então, você indo para a Lua, se você tiver, por exemplo, 80 quilogramas na Terra, você vai continuar tendo 80 quilogramas na Lua. A diferença é que na Terra você pesa 80 vezes 10. E na Lua você pesa 80 vezes 1,6. A gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra e por isso você se sente mais leve na Lua. Não porque você perdeu quilogramas, mas porque a força exercida pelo centro da Lua sobre o seu corpo é menor nesse caso, já que a Lua possui uma gravidade menor. Então, já conseguimos descrever aqui as principais características da primeira força, força-peso, tá bom? Mas aqui a gente vai pensar o seguinte, olha, nesse caso eu solto um objeto e ele permanece em repouso. Nesse segundo caso aqui, a gente solta um objeto e existe a possibilidade dele se mover. E assim, levando em consideração que o peso é o mesmo nos dois casos, então não deve ser ele sozinho responsável por provocar uma diferença nessas duas situações. E é por esse motivo que a gente precisa entender a próxima força. A gente chama ela de força normal. Então vamos falar um pouquinho sobre a força normal. Diferente do peso, a força normal, representada apenas pela letra N, é uma força de contato. Só existe a força normal quando o objeto está em contato com alguma superfície. Quando a gente coloca o objeto aqui, ele está em contato com o chão. Quando a gente coloca o objeto aqui, ele está em contato com essa rampa. Só que no primeiro caso, o objeto em repouso permanece no seu estado de equilíbrio. No segundo caso, se a gente desprezar qualquer tipo de atrito que possa existir, esse objeto começa a deslizar para frente. O que acontece? No primeiro caso, a gente já sabe sobre a ação do peso, que é uma força que atua na vertical para baixo. Mas se ele permanece no seu estado de equilíbrio, a gente sabe que a força resultante que atua sobre ele tem que ser zero, por causa da primeira lei de Newton. Ou seja, deve existir uma segunda força que vai cancelar com a primeira. E para essa força cancelar com o peso, ela deve ter a mesma direção que o peso, sentido contrário, e ter o mesmo valor. Então, a gente pode, baseado nisso, nessa ideia, dizer que aqui ó, a força normal fica na vertical para cima e somente nesse caso podemos afirmar que ela vai ter o mesmo valor que o peso. Normal igual ao peso. Agora, isso acontece na segunda situação? Eu acho que não. Porque se a normal for igual ao peso e apontar na vertical para cima, o objeto deveria permanecer no seu estado de equilíbrio. E nesse caso aqui, ela vai escorregar para frente. Tá. Já sabendo que o peso
é uma força que atua na vertical para baixo, eu posso afirmar para vocês aqui que a normal não vai ser vertical para cima com o mesmo valor que o peso. Eu vou criar uma ideia, eu vou levantar uma hipótese e talvez a gente tente ver se essa hipótese faz sentido ou não. Eu vou descrever a normal assim, nesse caso. Ó, pode ser que eu esteja errado, vamos trabalhar com essa possibilidade aqui por enquanto. Vamos ver se criar uma normal desse jeito aqui faz sentido. Bom, a gente aprendeu anteriormente que quando a gente tem dois vetores assim que não têm exatamente a mesma direção, a gente pode desenhar a resultante entre esses vetores através da regra do paralelogramo. Então, vamos tentar fazer a regra do paralelogramo aqui. O que eu tenho que fazer? Bom, aqui eu tenho que desenhar uma cópia do peso aqui, na normal. Eu tenho que desenhar uma cópia da normal aqui no peso. E quando eu digo cópia, eu estou querendo dizer que ele tem que ter o mesmo tamanho e tem que ter a mesma direção. E com isso, a gente pode afirmar que a normal se junta com o peso e forma uma resultante. E essa resultante aqui, ó, ela tem essa direção e esse sentido. E acredito que isso aqui seja suficiente para a gente entender por que o bloquinho vai se mover paralelo à rampa para baixo. No primeiro caso, a gente pode dizer que a normal se junta com o peso para formar uma resultante igual a zero e manter o sistema no seu estado de equilíbrio, ou seja, estava parado, continua parado. Primeira lei de Newton. Aqui no segundo caso, a normal se junta com o peso para formar uma resultante. E essa resultante fica paralela ao plano, o que justificaria, por exemplo, esse bloquinho começar a escorregar nessa mesma direção que eu acabei de falar para vocês. Bom, o que tem de semelhante entre a primeira e a segunda situação? Se você reparar bem, a normal forma 90 graus com o plano nas duas situações. Nas duas situações. E a gente pode tentar generalizar a normal desse jeito. Ela fez sentido nessas duas situações e me parece ser um bom modelo. Então, o normal é uma força de contato e a normal forma 90 graus com a superfície. Vamos trabalhar com essa hipótese. Ela ajudou a gente a entender o que está acontecendo nesses dois casos, tá bom? A normal, por causa disso, não vai ter uma fórmula fixa, que nem o peso. Você pode estar achando que isso é uma coisa boa, mas eu não acho que seja. Como a gente calcula uma coisa que não tem fórmula? Por exemplo, no primeiro caso, a normal é igual ao peso. Mas no segundo caso aqui, ó, a normal e o peso são diferentes. E talvez para calcular a normal, a gente vai ter que olhar para esse triângulozinho que se formou aqui em cima e tentar resolver. Ó, esse tracejado azul é o peso, é a hipotenusa. A linha vermelha e a linha verde seriam os catetos. Então, nesse caso aqui, entre a resultante, que é a linha verde, a normal, que é a linha vermelha, o peso, sendo a hipotenusa, é o maior dos três valores. Então, nesse caso, a gente pode afirmar que o peso é maior do que a normal. Então, resolver esse triângulo pode ajudar a gente a calcular a normal e a resultante. Isso vai ficar na parte de aplicações, vamos conversar sobre isso depois. Vou continuar explicando para vocês aqui as outras forças. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a força de tração. A força de tração é uma força exercida por cordas. A gente vai representar pela letra T. Você também pode ver isso como força de tensão, também pode aparecer para você com esse nome, não tem problema. E eu vou tentar descrever a força de tração do mesmo jeito que eu descrevi a normal. Você pode imaginar que nesse primeiro caso, o bloquinho está pendurado numa corda em repouso. E nesse segundo caso aqui, ó, esse bloquinho vai se mover assim que você soltar ele, vai pendular de um lado para o outro. No primeiro caso, temos uma situação de equilíbrio. No segundo caso, não. Legal. Vamos partir dessas ideias, tentar descrever como que a força de atração se comporta. Bom,
Não existe força normal nessa situação. Primeiro ponto importante. Normal é uma força de contato, ele precisa encostar em algum tipo de superfície. E se você falar assim, Fábio, ele está encostando na corda, e é por isso que a gente vai dar um outro nome para essa força. A gente não vai chamar isso de normal. Então, no primeiro caso, sabemos aqui que o peso é uma força na vertical para baixo. Vou desenhá-la, peso. No segundo caso, a mesma coisa, uma força vertical para baixo. Vamos desenhá-la e vamos escrever o seu nome. No primeiro caso, se a gente partir da ideia de que a força resultante é igual a zero, a gente precisa entender que existe a necessidade de uma segunda força com a mesma direção que o peso, sentido contrário, com o mesmo valor, para que elas se cancelem, a resultante seja zero e o objeto permaneça no seu estado de equilíbrio. Essa segunda força aqui, ela precisa então ter a direção da corda, estou desenhando uma setinha aqui, ó, azul para cima, e essa setinha azul para cima a gente vai chamar de tração, e que nesse caso ela tem o mesmo valor que o peso, para que a resultante seja zero. Então, posso dizer para vocês que a tração ela tem a direção da corda, nesse caso, para cima, para impedir que o objeto caia. É como se ela estivesse puxando esse objeto para cima. E no segundo caso aqui, ó, o objeto vai se mover. Então, eu não posso dizer necessariamente que a tração vai ficar certinho para cima, como no primeiro caso. Eu vou colocar ela no sentido da corda, que nem a gente fez agora, tá? Então, tá aqui a força de tração. E se você desenhar a resultante utilizando a regra do paralelogramo, você vai chegar à mesma conclusão que a gente chegou aqui, ó. Ó, tem um lado paralelo ao peso, aqui eu tenho um lado paralelo à força de tração, e a resultante vai ser a diagonal, vai ser uma força assim, ó. Então, nesse segundo caso, o que que aconteceu, gente? A tração se juntou com o peso, formou uma resultante e puxou o bloquinho para frente. Por isso que ele vai se mover nesse caso, diferente do que acontece nesse aqui, que ele permanece em equilíbrio. É muito parecido com a normal, mas a normal é uma força quando você encosta numa superfície de contato. E a tração é uma força que aparece quando você está preso por uma corda, tá bom? Também não tem fórmula, a gente precisa, através das outras forças que estão ao redor, construir geometrias, né? No caso dessas questões, triângulos ajudam a gente a calcular, e a partir desses triângulos e de uma força que a gente já tenha valor, a gente consegue calcular a tração e normal, tá bom? Vamos agora para a próxima força, chamada força elástica. A força elástica, acabei de descrever aqui para vocês nos desenhos. Ó, força elástica. Deixa eu botar uma cor que fique mais fácil da gente visualizar aqui. Força elástica. Como o próprio nome dela já está dizendo, a força elástica, que a gente vai chamar só de Fel, ela vai ser exercida por molas. Então, eu desenhei duas situações aqui. Na primeira, a gente estica a mola. Na segunda situação, a gente comprime a mola. A ideia é essa, tá? Então, aqui eu tenho uma mola que está relaxada. Então, eu não estou puxando essa mola. Ela está paradinha ali, prendendo um objeto na posição de equilíbrio. Quando a mola está relaxada, dizemos que o objeto está na sua posição de equilíbrio, tá? Nesse primeiro caso aqui, a gente vai segurar esse objeto, esse bloquinho, e a gente vai puxar esse bloquinho, para frente. E aí, no desenho de baixo, a gente está segurando o objeto nessa nova posição. A diferença entre a posição antiga e a posição nova, ou seja, o quanto que eu estiquei essa mola aqui, ó, essa distância aqui, vai ser representado pela letra X e nós vamos chamar isso de deformação ou distensão. O que é uma deformação? O que é uma distensão? É a quantidade de centímetros, de metros, não sei como a gente vai trabalhar com a unidade de medida, que a sua mola cresceu em relação ao que ela era antes. Tudo bem? E aqui, para a gente calcular a força elástica, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar
esse K que eu vou explicar para vocês o que que é e multiplicar pela deformação. Esse K é chamado, pessoal, de constante elástica. Essa constante elástica é um número que representa para a gente a dureza da mola. Existe mola que a gente consegue distender ela com toda facilidade. São as molas mais macias. Agora, tem mola que para você esticar, você tem que fazer muita força, tá? Para comprimir também, vale para os dois, por isso que eu fiz esse desenho daqui de baixo, tá bom? Por exemplo, mola de suspensão de carro, aquelas molas grandonas e super duras. Se eu seguro uma mola daquela e eu tento comprimir, eu não consigo. Por quê? Porque essa mola tem uma constante muito grande. Isso significa que eu tenho que fazer muita força para obter algum tipo de distensão. Então, esse K é um número que mede para a gente a dureza da mola. Se o K é baixo, a mola é macia. Se o K é grande, a mola é dura. E se você pegar o valor dessa constante e multiplicar pela deformação, você consegue descobrir qual é o valor da força elástica, tá bom? E é importante que vocês também entendam que a força elástica sempre vai ser contrária à deformação. Então, se você reparar em cima do X, eu coloquei uma setinha apontando para a direita, que a gente puxou esse objeto para a direita, né? Se você solta o objeto, a mola tenta voltar para a posição de equilíbrio. Então, a força elástica, ela sempre vai ser contrária à deformação. A força elástica vai apontar para o sentido contrário ao que você puxou. Sempre contrário. Não importa se você faz ela se distender, né, para frente ou para trás. Vamos dar uma olhadinha no desenho de baixo, tá? Só para ver como que fica. Ó, em primeiro lugar, gente, a fórmula continua exatamente do mesmo jeito, tá? Força elástica igual a K vezes X. Tudo bem? A diferença é que agora, ao invés da gente puxar a mola para frente, a gente contraiu a mola, a gente empurrou a mola para dentro. Então, nesse caso, ó, a distensão fica para a esquerda, né? A distensão vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer esse desenho para vocês aqui, ó. A mola foi comprimida, eu empurrei ela para dentro. Tudo bem? A diferença entre a posição de equilíbrio e a nova posição, a posição comprimida, é o que a gente chama de X, é a deformação. E se por um acaso você tirar a mão da frente da mola, do bloquinho, a mola empurra ela de volta para frente. Então, naturalmente, a gente confirma a ideia de que a força elástica ela vai ser contrária à deformação. Então, se eu puxo a mola e solto, ela vai botar o objeto de volta no lugar. Se eu pego uma mola e eu comprimo essa mola, assim que eu solto, ela empurra o objeto de volta para a posição de equilíbrio, independente de qual das situações a gente esteja falando, tá? A fórmula é calculada do mesmo jeito. Força elástica igual K vezes X, ok? Vamos para a nossa última força aqui. Essa, eu nem escrevi nada ainda, ela que dá um pouquinho mais de trabalho para a gente tentar explicar, mas vamos que só falta ela para a gente encerrar esse vídeo. A gente chama isso de força de atrito. Já escrevi como que ela é abreviada, tá bom? FAT. Existem duas categorias de força de atrito. Uma que a gente chama de estática e uma que a gente chama de cinética ou dinâmica. A força de atrito estática atua quando o objeto está em equilíbrio, tá? E a força de atrito cinética quando ele sai dessa posição de equilíbrio. Então a gente vai entender primeiro o atrito cinético, que ele vai dar cinético não, perdão. Primeiro o atrito estático, que ele dá um pouquinho mais de trabalho para a gente entender como que ele funciona. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, imaginando aqui uma superfície e um bloquinho bem pesado, muito pesado, tipo um armário, sei lá, parado nessa posição que eu desenhei para vocês. Se por um acaso eu puxo ele para frente fazendo uma força F, você pode inventar um valor para esse F, sei lá, 10 newtons, não sei, mas o objeto ainda assim não sai do lugar. Peraí, eu estou puxando, ele não sai do lugar, é porque ele permanece no seu estado de equilíbrio.
E para o corpo permanecer no seu estado de equilíbrio, a resultante tem que ser zero, primeira lei de Newton. Isso é indicativo de que existe uma força contrária e que tenha o mesmo valor da minha. Essa força contrária com o mesmo valor da minha é a força de atrito estática. Botei um ezinho aqui agora. Então eu posso dizer para vocês que a força de atrito estática é sempre igual ao F. E se por um acaso eu aumentar a força e o objeto ainda não sair do repouso, isso quer dizer que o atrito estático está aumentando junto comigo. Então acontece mais ou menos assim, ó. Eu faço 10, ele faz 10. Eu faço 20, ele faz 20. Eu faço 30, ele faz 30. Eu estou num cabo de guerra com um atrito e ele está sempre respondendo à altura. Só que isso tem um limite. A força de atrito estática não é infinita. Ela tem um ponto máximo. E calcular o FAT estático máximo depende de uma fórmula. Essa fórmula é calculada assim, ó. Olha essa formulazinha que eu acabei de escrever aqui para vocês. Esse N é uma força que a gente conversou sobre ela alguns minutos atrás. É a força normal. Então, quanto maior a normal, maior o atrito estático. E essa letra estranha aqui, que parece um M com uma perninha um pouco mais comprida, é o que a gente chama de coeficiente de atrito. O nome dessa letra é Mi. Ela pertence ao alfabeto grego. E cada superfície vai ter o seu próprio coeficiente de atrito em relação a um material. Você não precisa gravar nenhum coeficiente de atrito, a gente sempre vai fornecer esses números para vocês, a não ser que a gente peça para você calcular. E aí a gente vai inverter o problema, vai dar outras informações. O que eu quero dizer é que você não precisa gravar nenhum coeficiente de atrito, tá bom? Eu posso até dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o coeficiente de atrito estático entre borracha e asfalto. Isso é importante porque a gente precisa saber qual a velocidade máxima que um carro precisa ter para fazer uma curva com segurança. Então, conhecer esse número é importante. Esse coeficiente de atrito é cerca de 0,8, mais ou menos. Se o asfalto estiver molhado, ele cai para 0,5. Então, ele depende muito dos materiais que estão envolvidos no processo, tá bom? Então, o coeficiente de atrito estático, ele vai aumentando à medida que você vai fazendo uma força, até esse limite. A partir desse limite, o atrito estático não consegue mais segurar o objeto e você consegue fazer ele sair do repouso, tá bom? Então eu vou escrever uma coisa aqui importante, ó. Para mover o objeto, F tem que ser maior que a força de atrito estática máxima. Então, o objeto só se move depois que você extrapola o atrito estático máximo. Antes disso, ele sempre responde à altura, tá? A partir do momento em que você faz uma força maior do que o estático máximo, o chão não consegue mais segurar o objeto e ele começa a se mover. E é nesse contexto que entra o que nós chamamos de força de atrito cinético. A força de atrito cinético tem uma característica. Ela sempre é menor do que o atrito estático máximo. Sempre vai ser assim. Por isso que às vezes a gente está empurrando um objeto e assim que ele começa a se mover, a gente dá um tranco nele. Por quê? Porque o atrito estático desaparece, entra o atrito cinético, que é uma força menor, e como nesse cabo de guerra você está fazendo uma força maior do que o atrito cinético, você acaba dando aquele empurrão inicial grande assim, e depois para manter o movimento é mais fácil. Você sabe disso. Quando a gente empurra um carro, aparece muito essa ideia. Tirar o carro do repouso é mais difícil do que continuar empurrando o carro. Então a força de atrito cinético é sempre menor. Força de atrito cinético é sempre menor do que a força de atrito estática máxima. A força de atrito cinético é constante, ela tem sempre o mesmo valor, tá? Ela não vai aumentar ou diminuir com a força que você faz.
tá bom? E ela sempre vai ser menor do que a força de atrito estática máxima. Tem uma formulazinha para ela, força de atrito cinético. É o coeficiente cinético vezes a normal. Parece muito com a força de atrito estática máxima, só que é o coeficiente cinético e não o estático. E por causa disso, o coeficiente cinético sempre será menor do que o coeficiente estático. E com isso, eu consigo encerrar a discussão das 5 principais forças. Eu sei que você deve estar sentindo a necessidade de um exemplo, alguma coisa para a gente concluir esse aprendizado. Sim, a gente vai fazer o exemplo, e como eu já tinha falado para vocês, quando a gente tenta jogar um jogo, a gente tem que saber quais são as regras, quem vai jogar, e agora a gente joga. Então a gente vai entrar na terceira fase agora, que é o jogo em si. O jogo vai ser fornecido a vocês através de alguns exemplos. Vamos ver como que a gente trabalha com atrito cinético, vamos ver como que a gente trabalha com força elástica. E talvez eu faça aqui com vocês umas 5 aplicações diferentes para a gente entender como que as leis de Newton podem ser aplicadas na hora de resolver um problema para buscar a sua causa. E a gente vai falar isso no nosso próximo vídeo em breve. Até mais, pessoal!